médico infectologista Dr. João Hugo explica ao Norte em entrevista mitos e verdades da dengue, sintomas e tratamento da doença. Mitos e verdades. Na verdade, a água sanitária ela pode inibir um pouco, né, a replicação da larva. Então, você pode utilizar ela dentro da água para replicação larval, né, para diminuir, para não acontecer. Mas o problema não é esse, né? O problema é que você vai ter ovos depositados em volta desses locais que tem água parada e depois que a larva morrer, o ovo depois ele eclode, então vai formar novas águas, novas larvas. Então não adianta você colocar água sanitária ali, inicialmente eliminar as larvas, mas os ovos vão continuar ali próximo e depois, quando acabar o efeito, você vai ter novamente eclosão. Então você tem que tirar a água para justamente sanar o problema e, se possível, limpar, né, a borda desse recipiente ou dessa estrutura que está acumulando água. Medicação. A gente não tem medicação nenhuma que vai matar o vírus, né? As medicações que hoje nós temos para todos os vírus, elas na verdade diminuem a replicação do vírus. Matar especificamente o vírus, nenhuma, tá? A gente tem visto circular aí a ivermectina, né, recente e tal. Isso totalmente inverídico, em verdade, não existe e não está nenhuma comprovação de que isso vá ter efeito nenhum. Inseticidas. Os inseticidas, eles ajudam de fato, sim, eles diminuem, né, o vetor adulto, né? Então, adulto, novamente. Então, são coisas paliativas, né? Então, quando você põe a água sanitária, você vai um determinado a espécie, né, a larva, o inseticida, o inseto em si, mas a replicação ela fica parada. Então, você não atua nas três fases, vamos colocar, do vetor, né? Então, o ideal é que você faça as três coisas, até que o fumacê é justamente isso. Você faz o fumacê, você mata ali inicialmente os vetores que estão circulando na área, mas daqui a pouco as larvas vão virar vetor e esses vetores então vão voltar a circular. Então isso é momentâneo, né? Isso é uma coisa paliativa, só para aquele momento. Campanha de conscientização. As campanhas elas ajudam, né? Hoje nós temos o quê? Em torno de, teoricamente, né? Isso ajudaria em 80% dos casos, né? Em diminuir, né, a probabilidade de infecção. Porque você vai ter que entrar na casa, fazer a limpeza, mas isso é aquele momento, né? Então, por exemplo, ontem choveu, hoje não choveu, amanhã chover, você deixou lá, vai formar água de novo. Então, além de ter essas campanhas que vão ajudar o mosquiteiro, fumacê e tudo mais, você tem que ter uma ação contínua, né? Então, é ação contínua. Se a população não ajudar, pode ser campanha de qualquer governo do mundo inteiro, não vai resolver, né? O lixo, tampar, deixar, colocar no recipiente adequado, descarte adequado, isso não vai funcionar se a população não ajudar, tá certo? As campanhas são pontuais, são emergenciais, né? Elas não têm um efeito contínuo, porque amanhã se a pessoa jogar o lixo ali, ele vai, o Aedes aegypti ele é responsável pela transmissão de três vírus, né? Isso é importante, Arboviroses. que é o dengue, propriamente dito, o Zika vírus e o chikungunya, né? Lembrar que o Oropuche, que é uma particularidade da região amazônica, né? Especificamente, é aqui que está tendo o segundo, a gente tem assim, uma apresentação no país de algumas formas, né? Nós temos dengue no país inteiro, e uma segunda arbovirose, um vírus parente, circulando em comum em outras regiões, junto, né? Então, em Manaus, nós temos dengue e oropouche. São Paulo, né? Em outras capitais, nós temos dengue. Em Belo Horizonte, se eu não me engano, em Goiás, tem dengue e chikungunya. Então, a gente vai ter essas coisas, porque são mosquitos que podem levar os três vírus ao mesmo tempo. Isso não é muito comum, mas isso pode acontecer e ele está infectado aí pelo um dos três vírus, né? E aqui tem o miruim, o maruim, que é o causador da Oropuche, que é o vetor da Oropuche e nossa região especificamente tem.
né? Manaus, Amazonas, Roraima. Então, você vai ter um aumento de casos de Oropouche aí associado ao momento. Sintomas. Nós temos o conhecido sinais de alarme ou sinais de alerta, né? Sinais e sintomas propriamente dito, tá? Então a gente tem uma dor abdominal importante, óbvio, né? O paciente tem a suspeita de dengue. Então, para pensar em dengue, eu tenho febre, dor articular, né? Ou dor pelo corpo, mialgia, artralgia, então dores pelo corpo e articulares, né? Cefaleia podemos estar presente, a dor de cabeça presente, dor nos olhos e a vermelhidão no corpo. Então, se você tem isso, provavelmente você tem dengue, tá? Então, se você já está com esses sintomas e começa a apresentar sinais de alarme ou sinais de alerta, né? Então, aí, quais são eles? Dor abdominal intensa. Então, lembra, você já tem que ter os outros sinais e sintomas e associado a isso os sinais de alerta. Então, dor abdominal intensa, vômitos frequentes, tá? Então, você não está conseguindo se alimentar o bebê, você está vomitando muito, é um sinal de alarme. Sangramentos espontâneos, tá? Ou até, às vezes, sangramentos que aparecem, que é espontâneo, que a gente fala que ele aparece. Quando você vai escovar os dentes e começa a sangrar, ah, doutor, eu já tenho isso. Aí você talvez tenha um problema de gengivite. Mas se você nunca teve, vai escovar os dentes e sangra, opa, e eu tô com febre, dor de cabeça, dor pelo corpo, artralgia, é um sinal de alarme, tá certo? Então você tem que procurar a unidade. Quando aparecem as pontinhas pelo corpo, as petequias, né? Então apareceu pelo corpo, membros inferiores, tal, você também tem um sinal de alarme, tá? Então, sangramentos espontâneos. Você não era para menstruar e menstrua numa data totalmente, ou tem um sangramento vaginal, acha que é menstruação. Pode não ser menstruação, tá certo? Pode ser um sangramento vaginal. Urina também com sangue. Então, são sinais de sangramento. Os sangramentos espontâneos também é um sinal de alarme, tá certo? É o paciente que fica mais desorientado, não falar coisa com coisa, o idoso, o idoso e a criança fica muito agitado, né? A agitação que você não consegue controlar a pessoa. Também é um sinal de alarme, tá? Ou uma pessoa que fica sonolenta demais, né? A pele fria, pegajosa, desidratado, então está sonolento demais. É outro sinal de alarme, tá certo? E falta de ar ou outros sintomas nesse sentido, você também tem que ir ao médico para consulta, porque você está com sinais de alarme. Tratamentos. Tem um tratamento específico, o que fazer, né? O que fazer? Então, o mais importante é quando você estiver suspeitando de dengue, e aí olha que é um tratamento barato, né? Então, as pessoas querem comprar medicamento e eu tenho um tratamento mais efetivo em casa. É água, beber bastante líquido, tá? Então, o tratamento específico da dengue, ele é líquido, é hidratação. A hidratação vai reverter um dos principais problemas da dengue, né, que causa uma alteração no vaso sanguíneo e você perde água, né? Então, você tem que tomar água, né, para poder fazer parte do seu tratamento. E não é um copo d'água, é de 2 a 3 litros de água a mais do que você está acostumado a beber nesse período. Então, se hidrate bastante quando você estiver pensando em dengue. E outra coisa importante, né? Não fazer uso de anti-inflamatório, né? Qualquer anti-inflamatório, porque eles podem prejudicar, aumentar o risco de sangramento, tá? E ainda causar lesões em outros órgãos. Então, anti-inflamatórios você não deve fazer, tá? Aqueles comuns, ibuprofeno, Voltaren, Cataflam, Flanax, tal, eles não podem ser utilizados, né? Então, o que que eu vou utilizar? Paracetamol ou dipirona, tá? São esses as medicações que você pode usar. Então, é água, paracetamol e dipirona e repouso. Repouso, tá? Então, por quê? Porque como a dengue causa alteração na sua plaqueta, que é uma célula que pode, né, aumentar o risco de sangramento, se você tiver algum trauma dentro de uma atividade intensa ou que causa algum impacto, você pode vir a sangrar. Então, durante o período da dengue, o ideal é que você faça repouso, hidrate bastante e tome a dipirona ou paracetamol quando apresentar a febre, ok? É isso. Cuidados e prevenção. Outros cuidados, assim, lembrar do comportamento, né, do vetor, do Aedes aegypti. É um comportamento geralmente matinal, bem no início da manhã, mais no final da tarde. Então, nesse momento, né, o ideal é que você ali
evite a exposição. Então, por exemplo, eu tenho um quintal, né? Eu lembro muito bem de alguns pacientes. Eu vou, doutora, ela foi resolveu mexer no jardim, podar a planta, eram as 4, 5 horas da tarde, a hora que o mosquito está circulando. Então, a chance dela ser exposta aumenta, né? Então, se você consegue, por exemplo, né, aplicar o inseticida em casa, e aí depois fechar as janelas e tudo mais, você estaria, de alguma forma, prevenindo. Atualmente, o que nós temos de novo de prevenção é a vacina que está sendo tanto discutido aí, né, na mídia e tudo mais, com relação à chegada da vacina e tudo mais. Né, ela protege, ela tem efetividade muito boa para não pegar e para não morrer, mortalidade, né, vai reduzir bastante, né? Então, o que tem de melhor aí seria a vacina. A outra é tentar evitar o máximo de exposição. E é passar repelente, né? Então, a forma como você tem para fazer também é passar repelente, principalmente nesses horários que eu acabei de comentar, né? Então, usar o repelente, ele é importante, né? Então, ali pelas 4 horas da tarde, você passar repelente nas áreas expostas e como tem um efeito de 2 até 4 horas, dependendo do tipo de repelente, é o tempo que você vai ter aí de calmaria e não vai estar exposto, tá? Então, é repelente, evitar a exposição, ok? E vacinação. Essas são as 3 formas que você tem a mais, além de toda essa mobilização de campanha de tirar as águas paradas e tudo mais, né? De evitar a dengue. Repelentes. Para o combate ao mosquito da picada, qualquer forma ela é eficaz que a gente tem no mercado. A diferença é a capacidade de permanência no organismo, tá certo? Algumas conseguem ter uma durabilidade maior do que outras, isso é igual, por exemplo, a hidratantes, é igual a protetores solares, né? Que você tem que passar de tantas em tantas horas, né? Então, tem alguns que as fórmulas então, têm uma efetividade maior do que outras pelo tempo, mas se você tem qualquer repelente, já vai ajudar. Então, na maioria que nós temos no mercado, ele dura em torno de 2 horas a 3 horas a sua efetividade. Por causa do suor, ele começa a diluir e perder a sua eficácia. Então, a gente tem que estar repondo mais frequente. Tem alguns não, que eles têm uma capacidade maior, né, de duração, e aí você pode aplicar uma vez só e não precisa aplicar de 8 em 8 horas, 12 horas, e lembrar que tem que tomar cuidado com gestante e criança, eles têm repelentes específicos, então tem que olhar lá, conforme a indicação do médico, né, qual que pode ser utilizado para não irritar a pele e não causar dano maior, ok? Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.